Por que essa câmera está aí e não aqui? Por que ela não está aqui? Por que essa está aqui e não aqui? É uma postura de vida, é uma ideologia quando você coloca, é uma bandeira, é uma terra conquistada. Então, eu como sou um caçador, um fazedor e vedor de imagem, eu tenho um sonho constante que me acompanha em busca de um plano. Esse plano pode ser com a câmera, pode ser com o desenho, com a pintura, com a palavra. A palavra é um desafio muito grande para mim. A palavra é um desafio muito grande. Um papel em branco é um desafio não só para quem escreve, como para quem desenha ou pinta aquilo. Cabral, uma vez, já no final da vida, reclamando que não via mais, não conseguia escrever, um amigo falou para ele: mas por que você não grava? Eu trago um gravador, você aperta um botão, é simples, aperta um botão, e aí você grava o poema. Você grava, depois alguém passa limpo, você mesmo passa limpo, mas grava, já que você não está escrevendo. Ele falou assim: e o desenho da palavra no papel? Quer dizer, esse é um sonho. O desenho da palavra no papel. Eu tenho um sonho do desenho da palavra no papel, da imagem sobre uma superfície, seja ela qual for. Pode ser até do computador, não importa. Esse é um sonho constante. Misael, funcionário da fazenda, com 63 anos de idade, conheceu Maria Elvira na Lapa, prostituída, com sífilis, dermitite nos dedos, uma aliança empenhada e os dentes em petição de miséria. Misael tirou Maria Elvira da vida e instalou num sobrado no Estácio. Pagou médico, dentista, manicure, dava de tudo que ela queria. Quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, arranjou logo um namorado. Misael não queria escândalo. Podia dar uma surra, um tiro, uma facada. Não fez nada disso. Mudou de casa. Viveram 3 anos assim. Toda vez que Maria Elvira arranjava um namorado, Misael se mandava de casa. Os amantes moraram no Estácio, Rocha, Catete, Rua General da Pedra, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Vila Isabel, Rua Marquês de Sapucaí, Niterói, Encantado, Rua Clape, outra vez no Estácio, Todos os Santos, Catumbi, Lavradio, Boca do Mato, Inválidos. Por fim, na Rua da Constituição, onde Misael, privado de sentidos e de inteligência, matou-a com 6 tiros e a polícia foi encontrá-la caída em decúbito dorsal, vestida de organdeira azul. Eu gosto desse poema porque ele termina dizendo vestida de organdeira azul. Eu acho tão bonito isso. Dá até vontade de filmar esse poema. Walter Carvalho, sempre que eu penso na tua vida, a gente nunca sabe onde você está, né? Você está sempre filmando, uma hora aqui, fotografando, uma hora ali e tal. Como é que é ser nômade? O cinema tem essa característica, né, de você viajar, de você conhecer pessoas e coisas que você não como engenheiro, como médico, jamais terá oportunidade, de uma maneira geral falando. O jornalista também, né? O jornalista tem muita coisa de viajar, de conhecer. Mas o meu talento para escrever é muito aquém de... Aí Na verdade, eu fui me interessar por fotografia porque eu comecei estudando pintura. E eu acho que eu virei fotógrafo porque eu não consigo pintar. E uma maneira de me enganar
fotografando, achando que eu estou fazendo alguma coisa no âmbito do pictórico. A minha relação com a vida é uma relação de contemplação. E eu acho que o mundo moderno oferece o contrário disso. Não há mais tempo para contemplação, né? Não há mais tempo para conversa, para levar um lero com o vizinho, né? Porque você fala através das máquinas hoje em dia, através das redes sociais e tal. Mas a capacidade que o homem tem de contemplar está se exaurindo. Ninguém mais... Isso tem a ver com a utopia. A utopia não é mais coletiva, é individual. Então, o silêncio, a paisagem, a abrangência panorâmica da paisagem, do ser humano. Eu sou fotógrafo, eu não consigo falar sem um pouco falar dessa coisa da fotografia, mas um fotômetro que você mede a luz, normalmente se compreende isso como um instrumento que você mede o diafragma dessa câmera que está aí me filmando e tal. E não é, na verdade, é uma relação com a luz, é uma relação com o dia. É a relação da presença e da ausência da luz, que é o dia. Um fotômetro nada mais é do que um relógio, uma espécie de relógio. É a metáfora do relógio. Não é à toa que o primeiro relógio que surge é um relógio do sol. Então, eu já li em algum lugar que se você viver 60 anos, você não viu 20 luas cheias, porque você não tem mais a capacidade de observar as coisas. Como Guimarães Rosa dizia, né, que triste aquele que passa ao lado das oliveiras e não vê o desabrochar do fruto, né? Você não observa, mas não há mais tempo para isso. Então, eu, se pudesse, vivia num lugar onde eu podia ver a transformação da natureza. Depois da chuva, como dizia Euclides da Cunha, a ressurreição da flora. A ressurreição da flora, como ele dizia, depois da chuva no sertão. Existe uma utopia individual? Eu acho que utopia hoje, evidências amanhã. Tem que existir. Não consigo entender o homem sem as utopias, né? E eu vejo a utopia desde um poema ou de um quadro, de um gesto do pintor na tela. A utopia passa por aí também. Sem utopia não há evidências no futuro. Queria que você me falasse um pouco, Walter, sobre como é que você vê a passagem do tempo. Você é pai e é avô. Como é que você vê essa passagem do tempo? Eu sou avô há pouco tempo. E uma das coisas que isso provocou em mim, o sentimento que isso me provocou foi uma coisa não estranha, mas natural. Estranha, natural. Que era olhar para o meu filho, pai da aluna, e de repente eu achar que era ele, assim, né? E aí eu fui pegar minhas anotações de quando ele nasceu, os primeiros anos, eu fui pegar minhas anotações, e aí achei uma frase que me deu uma certa tranquilidade. Ele virou para a mãe e perguntou: mãe, amanhã vai ter de noite? É uma reflexão sobre o tempo. É uma reflexão sobre o tempo.
E eu devia ter anotado mais coisa da criança, né? Assim, porque isso é um tema. Amanhã vai ter de noite, é um tema. A única coisa que resiste a isso é a arte. Não tem, o ferro não resiste, o alumínio não resiste, o concreto, nada resiste ao tempo. Só tem uma coisa que resiste ao tempo, é a arte. Giotto, que é a minha grande paixão, por exemplo, né? Quando eu descobri que Giotto, 1200 e qualquer coisa, colocou no seu afresco, na Lamentação de Cristo, por exemplo, 3 personagens de costas para a câmera, de costas para quem estava pintando, eu descobri que o tempo é isso, né? Quer dizer, quando você coloca seus personagens hoje de costas, seja na literatura, seja na pintura, seja no cinema, seja onde seja, de costas para o ponto de vista da câmera, você está repetindo uma experiência lá de 1200 e pouco, 1226, por aí. Isso é o tempo, isso é a resistência do tempo, que você... né? Aí você tem que parar o que você está fazendo. Quando você descobre isso, quando descobri isso, eu parei, eu estava falando, peraí, eu tenho que verificar melhor, tenho que estudar melhor e tal. E aí eu acho que o tempo para mim é isso. O tempo para mim é Giotto. O tempo para mim é Giotto. O tempo para mim é o gesto do artista que perpassa, que transpõe, que transpassa o tempo. General, o homem é muito útil. Sabe voar, sabe matar. Tem, porém, um defeito. Ele sabe pensar. Como é que se lida com o erro, Valtinho? O erro é fantástico. O erro é fantástico. O erro é como a crítica ao seu trabalho. O cara te faz um elogio, pelo menos comigo acontece assim, me faz um elogio, aí eu fico, queria ouvir mais. O cara podia me dizer mais e tal, mas no momento seguinte aquilo acabou, porque acabou, não teve outro. O erro, você fica com raiva, chateado, porque o cara, o erro e a crítica, né? Mas você vai para casa pensando naquilo. O erro é o melhor acerto que tem. O melhor acerto da vida é o erro. Imagina se acertasse tudo. Quando eu fotografo um filme, por exemplo, falando um pouco da minha atividade, assim,
Quando eu fotografo um filme, quando termino o trabalho, 3 meses, 2 meses, o que seja de dedicação àquele trabalho, quando termina, eu descubro que eu estou pronto para fazê-lo. Mas já foi feito. O que significa dizer o quê? Significa dizer que eu compreendi, ao longo do processo, os meus erros. O cinema, ao contrário do teatro, não é o que você pode fazer, é o que você pôde fazer. O cinema é o que você pôde fazer. Você prepara 5 anos escrevendo um roteiro, não sei o que, não sei o que. Na hora de fazer, você só tem aquele momento de fazer. Diferente das outras atividades, como o teatro, que você a cada dia se renova no palco, se testa. O escritor que reescreve. O cinema é o que você pôde fazer. E tem mais, como diz o sábio do Júlio Bressani, cinema é uma coisa que você faz para ver como é que fica. Você faz, depois de pronto, você vai ver o que é que aquilo é. Quando termino o trabalho, eu levo daquele trabalho mais comigo do que fica de mim nele. Embora eu saiba que um filme é... O que é o filme? O que é fazer um filme? É a tua capacidade como diretor de tirar de cada um. É nesse sentido que é coletivo, porque tem filme, você tem 50 pessoas trabalhando junto e não é o coletivo. Não é porque é feito por 50 pessoas que é coletivo. É coletivo quando o esforço de quem dirige arranca, tira, galga de cada um o que cada um tem de poesia, de amor, de dignidade, de generosidade, de compreensão da vida. Quando você consegue tirar um pouco de cada um, o filme será feito. O filme é feito disso. O filme não é feito de roteiro, de fotografia, de montagem, coisa nenhuma. O filme é feito pela dedicação, pela oferenda que as pessoas têm por aquilo que está fazendo. Ao que cada um dessa equipe se oferenda, vai junto erros. E esses erros têm que ser compreendidos por cada um. Isso só será compreendido se você se oferendar. Você não descobre que está errado, que você errou, se você não se oferendar, se você não se entregar e integrado. Então, o erro, ele é o acerto, porque é dele que você descobre o que seria o certo, porque o certo também não existe. A essa altura, você continua acreditando no poder transformador da arte? É por isso que eu faço. Eu acho que o artista, se não acreditar no poder que a arte tem de transformar, ele não é um artista. E não tem cura. E não tem cura. O artista não tem cura. Quem é artista não tem cura. E aquele que não tiver afinado, mente e coração, numa linha, no sentido de transformar o mundo através do que você faz, para mim não é um fazedor de alguma coisa que você pode chamar de arte, mas não é um artista. Os grandes, se você tomar como exemplo os grandes poetas, os grandes pintores, os grandes músicos, eles acreditavam nisso. A arte foi feita para transformar. A arte foi feita para mudar o mundo. E é preciso que se diga isso sempre, porque a gente vai cansando de dizer, mas é preciso repetir, ser enfático, porque não se escuta. Então, é necessário dizer de novo isso, sempre, que a arte tem que transformar, quer dizer, o artista tem que transgredir. Vai ter uma festa, eu vou dançar até o sapato pedir para parar. Aí eu paro, tiro o sapato e danço o resto da vida.